Graça e paz, irmãos, que a alegria da salvação venha estar contagiando os nossos corações neste culto de louvor e engrandecimento ao nosso Pai, né? Que bênção, que bom estar aqui e poder compartilhar a palavra do nosso Deus. Gostaria de sugerir o tema para essa noite seguinte: desafios. Desafios. A vida, ela é feita de desafios, não é? A começar lá no princípio, né? Já começa os desafios da vida, né? A gravidez já é um desafio. Eu estava escutando um médico cristão falando, né, que para engravidar são tantos quesitos que precisam combinar, que é quase que um milagre uma gravidez. Então começam os desafios. Aí você engravida e aí tem que nascer, né? E aí o parto normal, né? Geralmente, né, as mulheres têm um desafio com relação a isso, tentam fazer, né, qual é aquela cirurgia mesmo? Cesárea, né? Mas aí também é outro desafio, né? Porque parece que a recuperação da cesárea é mais difícil que do parto normal. Mas, enfim, é aquele desafio para nascer, é o desafio para a mãe, é o desafio para o pai que fica esperando, e a criança nasce, e aí é o desafio da amamentação, da alimentação, e começa a falar, e depois a criança quer ir para a escola, né? E de repente a criança não quer ir mais para a escola, né? O Bernardo está na época, mas hoje é feriado, eu queria ir para a escola, né? Ele está na época que ele quer ir para a escola. As minhas sobrinhas, que já têm 9, elas já, ai tio, que bom que é feriado, né? Que bom. São os desafios, provas que nós vamos passando, conhecendo outras pessoas, e aí você de repente tem que escolher a profissão da sua vida com uma idade ainda pequena, e aí você escolhe a sua profissão, começa a trabalhar, aí você fala, né, não posso caminhar sozinho na vida. Eu preciso de alguém para dividir a minha vida, e você começa a pedir a Deus uma pessoa para você dividir a vida, e aí você casa, pensa que vai ser feliz, e vem as contas, né? Os desafios das contas, que meu querido adolescente, aproveite esse momento que você está em casa, né? Aproveita para tomar banho, né? Aquela água bem quente, né? Que você fica horas ali, né? Para vocês terem noção, irmãos, o meu pai mandou colocar um relógio no banheiro, porque a gente se perdia na hora, né? Mas quem paga a conta sabe quanto custa um banho demorado, né? E aí são esses desafios que vão acontecendo, e aí você vai amadurecendo, começa aquela dor aqui, aquela dor acolá, e as dores vão aumentando, enfim. A vida é feita de desafios. Você não é o único que passa por desafios. Você está aí do seu lado, né? A pessoa que está do seu lado, possivelmente está passando por algum desafio. Ela até sorri para você, não, está tudo bem, mas lá dentro há alguma coisa que ela está lutando para alcançar, alguma coisa que está tirando ela um pouco do eixo e que ela tem buscado ali a Deus. Você não é o único que enfrenta desafios. Como você não é o único, os personagens bíblicos também enfrentaram muitos desafios. Como o pastor Renato diz, né, a Bíblia não conta só a parte boa dos personagens bíblicos, mas ela expõe também todas as dificuldades que os servos de Deus tiveram. E isso é uma bênção, porque nos mostra que se eles tiveram desafios, nós também vamos ter. E se eles conseguiram, através da graça de Deus, nós também, através da graça de Deus, vamos conseguir alcançar aquilo que nós precisamos, não é? E eu podia ter escolhido vários personagens, né? Mas eu escolhi um que tem me ajudado bastante na minha vida cristã,
que tem sempre ali, às vezes, tanta dificuldade, né? Tanta dificuldade, e há momentos que tudo que nós precisamos ouvir é: seja forte e corajoso. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, capítulo 1, nós vamos ler aos poucos. Vou ler os versículos 1 e 2. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a José, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Irmãos, Josué talvez estivesse diante do maior desafio da vida dele. Digo que talvez seria o maior desafio porque Josué estava na iminência de suceder Moisés e conduzir o povo de Deus até a terra prometida. E quem era José? Quem era Josué? Isso aí, né? Obrigado, pastor. Quem era Josué? Josué, ele era o filho primogênito de Num, da tribo de Efraim, o grande auxiliar de Moisés. Ele viveu 110 anos. E aí eu não sei se você sabe, mas qual que era o nome de Josué? Oséias, isso aí, parabéns, Oséias. E significa o que mesmo, Oséias? Salvação. Só mais tarde que Josué passou a ter esse nome dado por Moisés, lá como está em Números capítulo 13, versículo 16. Que significa, né, Josué? Jeová é a salvação, que é a forma hebraica de qual nome? Jesus. Isso mesmo, a forma hebraica do nome Jesus. E aí, irmãos, Josué, ele era essa pessoa que estava ali auxiliando Moisés em todo momento, dando suporte, vendo o dia a dia de Moisés. E Moisés? Quem era Moisés? Se você for observar, de Êxodo 3 até Deuteronômio 34, você vai ver que a palavra de Deus se dedica a falar do ministério de Moisés. E aí você vai ver que Moisés foi o servo escolhido por Deus para liderar o seu povo. Não só liderar, mas também como libertar da escravidão lá do Egito. Então, irmãos, Moisés viu as pragas acontecendo, né? Falou com Deus. Moisés foi aquele que viu coluna de nuvem, né? Protegendo o povo com relação ao sol forte do deserto, como também foi aquele que viu coluna de fogo para aquecer o povo. Moisés era aquele que falava com Deus, Esse era o homem que Josué tinha que substituir. Você já pensou nisso? O tamanho da responsabilidade que Josué estava para alcançar, para continuar essa grande obra que Moisés que tinha feito e que ele estava para suceder. Realmente seria um grande desafio. Além desse desafio de substituir Moisés, nós vemos que Josué tinha o desafio de guiar o povo de Deus até a terra prometida. Essa nação, porque quando a gente pensa numa nação, eu confesso que eu fiquei surpreso. Como era grande a nação de Israel naquela época. Segundo os estudiosos, irmãos, a nação tinha cerca de 4 milhões de pessoas para serem guiadas por José.
Às vezes a gente fica, né, pensando do pastor, né? O pastor tem tanta gente aqui para guiar, né? E a gente fala assim, puxa, pastor precisa de ajuda. Você imagina esse povo todo ali sendo guiado por Josué. E cerca, irmãos, de 600 mil jovens estavam aptos para guerrear, de acordo com Números 1, versículo 46. Então, era um grande desafio liderar esse grande povo. E, além disso, ele tinha que ultrapassar o Rio Jordão. Quando você pensa em rio, que rio você lembra? Começa com pá e termina com quer? Não é verdade, irmão? Se você pensar no rio, você vai pensar o quê? No rio da sua cidade. Você que está prestando culto ao Senhor via internet, eu não sei como é o rio da sua cidade. Mas no rio aqui da nossa cidade, o rio é como? Tranquilo. Você não pensa nesse rio? Quando fala, não, porque Josué tinha que atravessar o povo no rio. Você pensa num riozinho, tranquilo, calmo, igual o nosso querido rio Paquequé aqui, né? Assim, dá para atravessar ali com água no joelho, né? Se bobear até menos, né? Tem que estar cheio, né? Mas, enfim, com água no joelho você consegue ultrapassar. A margem é ali do outro lado. Rapidinho você chegou do outro lado. Então é calmo. Mas, irmãos, o Rio Jordão era o oposto desse rio. Era totalmente o oposto. Ele era profundo. E para vocês terem noção, na época de cheia, a distância de uma margem à outra chegava a 1,6 km. Podia ser mar, né? Depois dessa, né? Tinha que ser mar, de tão grande que era o rio na época da cheia. E aí, meus queridos, é justamente esse desafio que José tinha pela frente. Josué, estou gostando de ver que vocês estão atentos à mensagem. Estou gostando de ver. Isso aí, vocês fiquem atentos, que eu estou trocar o nome, vocês vão me lembrar do nome. Ele estava ali, ó, isso aí. Então, Josué, ele tinha esse desafio enorme diante dele, de fazer essa travessia de um povo super tranquilo. Não, eu não vou nem falar do povo de Israel, porque vocês conhecem muito bem como era esse povo, né? Ele estava ali sempre querendo alguma coisa a mais, né? Já tinha um tipo de comida, depois queria outro, enfim, reclamava de Moisés, e era esse povo aí. Então, irmãos, era esse grande desafio que estava de frente. E eu não falei para vocês ainda da terra, né? Vamos ler comigo, por favor, irmãos? Números, capítulo 13, versículo 27 e 28. Vamos ler juntos, conforme a orientação? E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Irmãos, a terra era bênção, né? Todo mundo queria aí entrar naquela terra, mas quando observaram os desafios da terra, já ficaram com medo, né? A terra lá é muito forte. Lá só tem gente grande, né? Os descendentes de Enaque ali eram enormes. Há determinados textos que chamam eles até de gigantes. Então, e as cidades eram fortificadas. Irmãos, tá bom de desafio para você, para José? Aê, viu, né? Tá bom os desafios para Josué? Tá bom para você? Ou você quer mais? Enquanto eu meditava nesse texto, irmãos, eu pensava, olha, comparando os meus desafios com os desafios de Josué, eu fiquei assim, até às vezes com vergonha de falar assim, Senhor, eu estava pedindo tanto para o Senhor intervir nessa situação, e quando eu olho isso aqui, eu falo, rapaz, os desafios deles parece que eram bem maiores do que os meus.
Mas eu estou falando isso, irmãos, para mostrar para você que o desafio dele era muito grande. Mas apesar de ser tão grande, Deus estava ali consolando, encorajando, porque seria muito compreensível sentir medo. Seria muito compreensível ficar com o coração angustiado diante de tantos desafios. E aí eu acho interessante porque quando nós passamos por nossos desafios, nós também não ficamos com medo. Nós também não ficamos angustiados. E é a beleza da palavra de Deus. Porque conforme nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos nos identificando com a palavra. Parece que a história é nossa, parece que Ele está falando da gente. E aí, irmãos, diante dos desafios, o Senhor começa a encorajar Josué. Vamos ler os versículos 3, 4 e 5? Vamos ler juntos? Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Como eu disse, Josué talvez estivesse diante do maior desafio da vida dele. Ele estava na iminência de enfrentar os 7 maiores povos que existiam naquela época, que estavam naquela região, os mais poderosos. E como passar por esse desafio, como enfrentar esse desafio? Nós vemos que ele passou por esses desafios, porque ele tinha uma promessa do Senhor. José, eu vou estar com você. Josué, eu vou estar com você. Eu vou gravar aqui, irmãos? Eu vou gravar aqui. A parte boa que vocês estão prestando atenção, Aquela coisa de você estar ligado. Pastor, vai trocar agora o nome. Pastor, eu peço uma caneta aí, pastor, que eu vou escrever bem grande aqui, assim, Josué com hidrocor, para não trocar. Mas Josué estava na iminência de enfrentar esses poderosos, mas ele tinha uma promessa. Deus estaria com ele, não deixaria, não o abandonaria. E aí, irmãos, é interessante que ele fala assim: Josué, eu vou estar com você igual que eu estive com Moisés. E aí é interessante, irmãos, que quando ele fala isso, ele força Josué a olhar para trás. Ele força Josué, lembra como eu fui com Moisés? Não parecia impossível sair do deserto? Quem diria que o povo de Deus sairia do deserto? Mas Deus fez um milagre acontecer e eles foram libertos. Aquela situação de todas as pragas, quem diria? E Deus fez acontecer. Diante do mar, não tinha para onde ir. E Deus fez o mar se abrir. E tanta providência que o Senhor entrou para com todo o povo na caminhada do deserto. Quando Deus fala: Josué, eu vou ser com você, igual fui com Moisés. Olha para trás, lembre-se. E aí, meus queridos, diante dos desafios, é necessário nós olharmos para trás também. Olharmos para trás e lembrarmos de tantas coisas que Deus já fez na nossa vida. Eu tenho certeza que se você olhar para trás, você vai conseguir enxergar a boa mão do Senhor para com você. Você vai olhar para trás e falar assim: rapaz, mas eu passei por isso? Isso também? Você vai perceber quantas coisas o Senhor já te deu para que você pudesse passar e alcançar essa promessa. Então, meus queridos, no tempo de desafio, olhe para trás, lembre-se de tudo que o Senhor já fez por você e tenha força para continuar
prosseguindo. E a promessa também fala, irmãos, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Como é bom ter essa promessa do Senhor. E o mais interessante é que essa promessa não se limita aqui, mas ela é, por toda a palavra de Deus, nós encontramos o Senhor dizendo que vai estar conosco. Você lembra do Salmo 23, versículo 5? Você pode ler comigo? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Querido, eu sei que há momentos muito difíceis. Há momentos que a gente às vezes nem consegue enxergar Deus. Deus está do nosso lado ali, mas o desafio é tão grande que tapa a nossa visão. Mas a palavra de Deus está nos garantindo que o Senhor vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Por isso, se o desafio está muito grande, e você talvez até falou, mas Senhor, cadê o Senhor? Talvez você tenha que abrir os olhos da fé e entender que mesmo você não vendo, o Senhor está contigo. Mateus 28, versículo 20, a parte B, o que diz lá? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Definitivamente, irmãos, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados, o Senhor está conosco, e quando nós entendemos que o Senhor está conosco, a nossa visão muda, porque estar sozinho é muito difícil. Quando nós estamos passando por um momento difícil, como é bom quando alguém estende a mão para a gente, e que você fala assim, poxa, eu não estou sozinho, tem alguém ali comigo, mas esse alguém é humano, e ele pode não te ajudar tanto como você gostaria. Agora, Deus é aquele que pode mudar qualquer circunstância. E Ele está conosco. Você não está sozinho. Ele está com você. E Deus, olhando para o coração de Josué, Ele continua falando ao coração dele, conforme nos versículos seguintes. Vamos ler só o 6 por enquanto? Seja forte e corajoso. Queridos, há momentos na nossa vida que tudo que nós precisamos ouvir é: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Diante do desafio, queridos, é muito importante nós trazermos uma palavra de esperança, uma palavra de motivação, uma palavra de colocar a pessoa para frente. Você já pensou se Josué dependesse, vai falar conosco, é a palavra que vai nos trazer a motivação. Roberta já sabe, os irmãos também, né? Um dos versículos prediletos que eu tenho falado para mim todos os dias. Se vocês que são, não está aí não, se vocês que são pais humanos, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial que está no céu. Como que eu sei disso? Lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus. Então, meu querido, quer ter palavra de esperança, quer ouvir o Senhor falando com você, quer experimentar algo de Deus? Leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite nela. E aí, irmãos, qual foi a última vez que você passou um versículo motivando alguém através da palavra de Deus? Parece que hoje você recebe tudo pelo WhatsApp, mas com pouca frequência um versículo bíblico te trazendo uma esperança, um versículo bíblico trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Qual foi a última vez que você falou para o seu cônjuge: olha, eu li esse versículo na Bíblia que encheu o meu coração de esperança?
Qual foi a última vez que você compartilhou com seu filho, com seu neto, com seu sobrinho? E também o contrário, você, querido filho, qual foi a última vez que você compartilhou com seu pai, com seu avô? Um versículo que transformou a sua vida, que tem sido motivação para você andar no seu dia a dia. Precisamos de palavras, irmãos, de esperança, porque palavras ruins parece que o mundo está cheio. E a propósito também, querido, ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito, só Jesus é perfeito, o restante todo mundo tem limitação. Se você vir alguém com um desafio, ao invés de comentar com o outro, você está vendo a dificuldade que ele está tendo? Procura o irmão, querido, e fale para ele assim: olha, o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para que o nome do Senhor seja glorificado? Eu tenho certeza que vai ser bênção na vida dele ouvir não só essa palavra de esperança, como esse se colocar também diante de Deus. E a palavra continua, o consolo do Senhor continua. Vamos ler os versículos 7 e 8. Os irmãos podem ler para mim? Vamos lá? Somente... O 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu gosto muito desse texto, porque Deus fala para Josué: seja forte e corajoso. Mas ele não se limita tão somente em falar. Ele continua falando assim: olha, você vai ser forte e corajoso. Sabe como? Obedecendo. Conforme o pastor Tiago diz, né? O abecedário do crente é obedecer, né? Irmãos, quando diante dos desafios, nós não podemos deixar de seguir as orientações do Senhor. Parece que você está lá, se mantendo fiel, fiel, só que o desafio está ali, só grande, o peso só está aumentando, a dificuldade aumentando. E aí, o inimigo das nossas almas, você está vendo? Você está obedecendo, não está mudando nada. E aí, irmãos, sem querer, a gente acaba vacilando às vezes, deixando de obedecer, tentando um outro caminho que não seja obedecer o Senhor. Mas nós precisamos obedecer sim, toda a palavra. E aí, querido, a Bíblia toda é a palavra de Deus. E nós precisamos cumprir toda a palavra de Deus, e não só aquilo que a gente, não, isso aqui é bom, eu cumpri, opa, então eu vou cumprir, não, isso aqui não é tão bom, eu cumpri, então vou deixar para lá. Não, toda a palavra de Deus precisa ser cumprida, toda a palavra de Deus precisa ser obedecida. E o interessante é que ele fala também em meditarmos na palavra de Deus. E aí o meditar, eu acho que é mais difícil que ler, porque às vezes a gente chega e fala assim: não, eu preciso ler a Bíblia, e aí você se esforça, aí vence a preguiça e faz a leitura. Mas querido, se você ler, mas não meditar naquilo que você está lendo, de pouca coisa quase nada vai adiantar, porque se você olhar para trás e falar: o que eu li mesmo? Lê de novo, porque não adiantou. Você precisa ler o texto bíblico, você precisa entender o texto bíblico, e você precisa manter aquele texto bíblico na sua mente, pensar nele, conforme diz a palavra, de dia e de noite, ter esse prazer em meditar na palavra do Senhor, buscar entender, poxa, como que eu posso fazer isso, como que eu posso
melhorar. Então, querido, leia a palavra do Senhor, medite nela, gaste tempo, tá? Gaste tempo meditando na palavra. Se você não entendeu, procure o pastor. Pastor, não entendi essa palavra aqui, o que o senhor pode me ajudar? Eu tenho 2 jovens que eles sempre me enchem de desafios, porque eles leem a Bíblia e falam: pastor, não entendi isso. Tem coisa que é fácil, mas tem coisa que é difícil. E aí você é desafiado, você tem que estudar, você tem que procurar conhecimento para poder dar aquela resposta. Se você não entende alguma coisa da Bíblia, é compreensível. Por isso que o Senhor deu pastores e mestres para poder ensinar. Corra atrás, busque. E aí, caminhando por fim, irmãos, desse texto, nós encontramos o versículo 9. Podem ler, por favor? Não fui eu. Não se apavore. Eu escutei um dia uma diferença entre pavor e medo, e eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. O medo, a pessoa, o psicólogo que estava falando, ele disse o seguinte: o medo é bom. O medo gera cautela no seu coração. Você observa um caminho perigoso e você fala: será que eu vou passar por ali mesmo? E aí você começa a analisar as coisas difíceis e boas daquele caminho, porque você tem medo de passar por aquele lugar. Então o medo, ele te gera uma cautela, um cuidado para você avaliar a circunstância devida e fazer ou não fazer. Agora, o pavor, esse já é pior. Porque o pavor é aquele medo ao extremo que te paralisa. Quando você olha aquela situação, você não consegue nem pensar se você vai andar, se você não vai andar, se você vai passar, não vai passar. Então, irmãos, o medo realmente, ele pode ser bom, o pavor não. E aí, sentir medo diante de todas essas circunstâncias que nós já falamos, seria compreensível. Mas Deus vem falando: filho, não se apavore, não pare, não deixe essa situação congelar você. E aí, querido, diante dos nossos desafios, quantas vezes que nós somos paralisados diante dos nossos desafios? E que nós precisamos ouvir essa palavra: não se apavore. E não se apavore somente, mas também não desanime. Diante dos desafios, é muito compreensível as pessoas desanimarem, né? Talvez para alguns perder peso seja fácil, mas para outros muito difícil. Quantos de nós aqui no final do ano não pensa: não, ano que vem eu vou fechar a boca, eu vou me controlar e eu vou perder peso. Olha, não, eu vou ir à academia certinho ano que vem. Pode parecer fácil para alguns, né? E a propósito, se você tem esse prazer na academia, me procura depois, por favor, né? Porque dizem que quando a gente fica lá na esteira, correndo, depois de certo tempo, o organismo libera uma substância, endorfina, né? E aí você se sente bem. Irmãos, eu só me sinto cansado depois, né? Você corre, eu só fico depois. Aí o pessoal falou assim: não, mas depois de 2 horas você tem. Vou começar a marcar no relógio. Vou começar a marcar no relógio esse negócio, entendeu? Eu, quando vou para a academia, eu lembro: olha, fica na academia, fica lá na esteira, faz exercício direitinho para poder comer um docinho depois. Porque senão não vai poder comer o docinho depois. Entendeu? Então tá lá, você tem que correr, você não pode desistir, não pode desanimar, irmãos. E aí, meu querido, pensa no desafio que você está passando. Talvez esse desafio que você esteja vivendo não é um desafio de hoje. É um desafio lá do passado que você já tentou e desistiu. Mas o Senhor vem para você e fala: não desista, continua, tenta mais uma vez. O desafio é grande, mas não desanime, continua. Nós não podemos desanimar, mas precisamos continuar.
E o versículo, irmãos, ele acaba nos lembrando da promessa, né? Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, você não está sozinho. Você não está sozinho. Você tem desafios. Eu também tenho desafios. E muitas vezes o que me faz não jogar tudo para o alto é entender que eu não estou sozinho, porque o Senhor está comigo. E isso tem feito uma diferença na minha vida sem igual. Porque mesmo quando eu me vejo totalmente sozinho, eu falo assim: Senhor, abre os meus olhos da fé, para que eu possa ver o Senhor, porque o Senhor está comigo. E quando eu não consigo sentir, eu falo: Senhor, me ajuda a simplesmente crer na Tua palavra, porque mesmo não vendo, mesmo não sentindo, a Tua palavra diz que o Senhor está comigo. E se a Tua palavra diz que o Senhor está comigo, eu creio. E é isso, irmãos, que tem motivado a nossa vida a andar, a caminhar, a não desistir. E aí, meus irmãos, Josué, diante desses grandes desafios, ele foi forte e corajoso. Diante desse grande desafio, Josué, ele escolheu crer na promessa do Senhor, que o Senhor estava ali com ele. Josué escolheu obedecer a palavra do Senhor. Josué escolheu meditar de dia e de noite na palavra do Pai. Ele não se apavorou, ele não deixou o medo crescer de tal forma que o impedisse de caminhar. Ele não deixou o pavor tomar conta da vida dele. Josué, nós conhecemos a história, e ele superou o desafio de guiar o povo, de passar pelo aquele rio que mais parecia um mar do que um rio. Josué alcançou o objetivo dele. Mas, apesar de ele ter conseguido todos os objetivos dele, ele um dia partiu. Josué partiu. A morte não conseguiu, ou melhor, Josué não conseguiu vencer a morte. Mas existe um outro personagem bíblico, o maior de todos, que venceu todos os desafios, que venceu até a morte. E aí, irmãos, eu estou falando de Jesus. Eu estou falando que ele deixou o céu, vivia na perfeição do céu, e deixou aquela perfeição toda do céu para viver neste mundo caído. Ele viveu como homem, ele sabe dos desafios e venceu todos os desafios. Jesus sabe do desafio que você está passando. Jesus sabe do sofrimento que às vezes bate todo dia no seu coração, de qualquer circunstância que você tem tentado vencer. Ele conhece a sua dor. E ele morreu na cruz para fazer a morte substitutiva, porque ele não era pecador. Ele não tinha pecado, ele não tinha erro, mas nós tínhamos e temos. E aí, no seu infinito amor e obediência a Deus, ele troca de lugar. Léo, não, você não vai para a cruz não, eu vou. Gláucia, você não vai para a cruz não, eu vou. Irmão Jorge, você não vai para a cruz não, eu vou. Gláucio, você não vai para a cruz não, eu vou. Eduarda, você não vai para a cruz não, eu vou. E aí existe a morte substitutiva.
A beleza de todo o cristianismo está nisso. A beleza do cristianismo, irmãos, não está em superar os desafios dessa terra. Porque por mais que você vença todos os desafios da sua vida, um dia você vai partir também. O maior desafio dessa terra está em você entender que você é pecador. E que se você não tiver Jesus, você vai caminhar a passos largos para o inferno. Porque nós pecamos. E como punição do pecado, existe o inferno. Mas Deus providenciou nós conseguirmos vencer a morte por meio de Jesus. Por meio de Jesus, você consegue viver, quando você fechar os olhos nessa terra, passar a eternidade com o Senhor no céu. E lá sim, toda lágrima será enxugada. Lá sim, não haverá mais desafios para nós superarmos, que trará tristeza ou dor, porque Jesus, na cruz do Calvário, já venceu todo desafio que era necessário. Eu gostaria muito de dizer para você que você vai superar o desafio que você está enfrentando. Oh, como eu queria ter esse poder, mas eu não tenho. Mas eu quero dizer para você que a maior esperança do cristão não está nessa terra. A maior esperança do cristão está em ter a certeza que quando esse mundo passar, ele vai estar no céu, num lugar onde não existe tristeza nem dor. E você pode ter essa certeza também, querido, de entregar o seu coração ao Senhor. E mesmo que você não consiga, talvez, alcançar os seus objetivos nessa terra, por meio de Jesus, você pode alcançar o maior objetivo, que é a vida eterna no Senhor. O querer e o efetuar não está na nossa mão, está nas mãos do Senhor. E a Bíblia nos ensina que nós devemos bater na porta para a porta se abrir. Nós devemos clamar para encontrar a resposta. E eu quero te encorajar a você fazer isso hoje. Diante dos desafios, peça ao Senhor. Tenha coragem, tenha fé. Lembre-se que o Senhor está contigo. Peça a Deus, abra o seu coração diante do Senhor e fale: Senhor, eu quero muito. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Peça com fé, com coragem. Cumpra a palavra do Senhor, busque a palavra do Senhor. E lembre-se que ainda que você não consiga, se você entregar o seu coração a Jesus, entender que você é pecador, que você carece da glória de Deus, você vai ter essa oportunidade de estar para sempre com o Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor. E eu gostaria que você meditasse nessa canção que nós vamos cantar. Que você pensasse em tudo que nós falamos, que nós conversamos. Porque Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem promessas para a sua vida. Se você está vivo, é porque o Senhor assim quer. E se você está vivo, é porque o Senhor tem promessas para a sua vida também. Então se agarre nesse Deus, confie nesse Deus.